Agora, Mauro César, adivinha quem já tá falando em contratar de novo? Vou te dar uma chance. Corinthians. Aí, Mauro César Pereira, viu? De primeira... Fácil, né? O Corinthians... O Corinthians tá sempre no mercado, sempre muito ativo no mercado. O Corinthians, ele tá interessado e parece que já fez proposta pela contratação do Gonçalo Plata, atacante equatoriano, que tá no Al-Sadd do Catar, 23 anos, já passou pelo Betis, né, Bruno? O Valladolid. Valladolid, da Espanha. Todo gelado e tal. E o Corinthians apresentou uma proposta de 8 milhões de dólares, o equivalente a 45 milhões de reais na cotação atual, Mauro César. Não é problema. Que? Dinheiro não é problema. Vem à frente. Mas é um bom jogador? Tudo bem, a gente sempre se pergunta como que o Corinthians vai gastar mais. Mas a gente sabe que vai gastar. Já mostraram que vão gastar. É um bom jogador? Porque eu vou ser sincero. Ele é um bom jogador agora. Não sei como é que ele tá, né? Tá jogando lá no Oriente Médio. E é curioso, né? Assim, na situação do Corinthians, buscar esse tipo de jogador que você não sabe exatamente como tá, vai ter que passar por adaptação, né? E caro, né? Não é barato. Se fosse um jogador livre aí e tal, uma situação excepcional, mas tem que pagar. O Corinthians não tem condições de ficar comprando jogador pagando multa rescisória, mas insiste nisso. Então vai só aumentando a dívida, vai contraindo novas dívidas, né? Isso é dívida, você vai contratar o quê? À vista? Não é. Vai pagar parcelado, vai contrair uma nova dívida. Apenas isso. E assim segue. Bom jogador, Bruno? Ele é um bom jogador, já jogou na seleção equatoriana algumas vezes. Hoje não tá na seleção, né? Ele não foi pra Copa América, mas ele é um cara que é convocado com frequência. Ele pode aparecer numa próxima convocação. É um jogador ainda jovem, mas é bem caro. Eu não pagaria tudo isso, não. É um jogador, 8 milhões de dólares, é bastante coisa. Sim, é um cara que pode, se chegar a ele, pode ser um jogador útil ao Corinthians, mas assim, isso é um valor, ainda mais um time que está numa situação difícil, é um valor assim de um cara para mudar o patamar assim do time, e não é o caso. É um bom jogador que pode funcionar ou não. Como o Mauro falou, se ele tivesse livre no mercado, contrataria sim, mas pagando 8 milhões de dólares eu não faria esse negócio não, mas é bom jogador, se chegar ele pode ajudar o Corinthians. Vander. Eu acho só especulação. Não. Mas não é especulação não, hein? Parece que esse aí já foi feita a proposta. Especulação não da gente, nem da imprensa. Eu estou dizendo que estão jogando tantos nomes no mercado, o Corinthians nos últimos dias, é impressionante, quase todo dia tem um nome, fez uma proposta, está interessado, mandou sinal de fumaça, e-mail, WhatsApp, sabe, eu acho que são muitos nomes citados e poucas notícias mais fortes, robustas sobre isso. Até porque, pela condição financeira, porque como é que você vai comprar? À vista não vai. Em suaves parcelas. Quem está vendendo topa. Tem uma série de coisas que a gente tem que questionar quando o Corinthians fala que vai investir em algum jogador. Sabe? E de quando em quando surgem nomes assim incontratáveis, né? Você recua algumas semanas, estava quase fechado o Balotelli. Quer dizer, é um negócio assim complicado no Corinthians. Eu acho que o Corinthians vai tentar resolver o problema dele, ou pode resolver o problema dele, que é ficar num patamar intermediário do Campeonato Brasileiro pelo grupo atual. Jogadores que não são, digamos assim, jogadores especiais. Não é? O professor Ramon Dias está fazendo um trabalho razoável com aquilo que ele tem. Então, o Corinthians pode se ajeitar em campo com o grupo que ele tem, sem voos absurdos no campo financeiro. E a direção tinha que tentar solucionar os seus problemas, mostrando que está fora da mesmice, pagando contas, deixando muito claro que está controlando os tostões. E não é isso que a gente vê. No campo, eu acho que o Corinthians vai escapar, vai conseguir resultados apertados, mas não vai cair. É isso que eu vejo no Corinthians. Vai ficar na segunda parte da classificação do Campeonato Brasileiro. Agora, nomes jogados, vai chegar esse, vai chegar aquele, esse está quase fechado. Eu acho que é um jogo de ilusões que eu prefiro esperar um pouquinho mais para quando tiver alguma coisa concreta. Olha, está desembarcando e quase tocou a sirene no Parque São Jorge para anunciar a chegada do novo contratado. Senão é só chute. Impressionante, é isso.
É um Corinthians que já vai pro mercado, é muito questionado pelas contas, né? Pelas dívidas do clube, pela gestão. É uma gestão que sofre muita pressão, né? Essa gestão corintiana, a gestão do Augusto Melo, já pegou uma batata quente da gestão passada, né? Do Duílio, que era do grupo do Andrei Sanches. E aí é o Corinthians voltando pro noticiário de contratações. É o Corinthians, como disse o Mauro, não é uma contratação barata. É um jogador caro. A gente está falando aí de 45 milhões de reais, né, para serem gastos pela contratação. E lembrando, se vem um jogador desse custo pro Corinthians, é para ganhar um salário altíssimo. Um jogador desse ganha salário muito alto no Catar. Ele tá no Al-Sadd do Catar. E aí, claro que gera uma expectativa aí pro torcedor corintiano e mostra pro torcedor corintiano que o clube vai continuar gastando. O Corinthians vai continuar gastando, vai continuar aí fazendo muitas vezes aquilo que muitos chamam de loucura financeira, para tentar formar um time mais forte aí depois dessa janela de transferências. É o Gonçalo Plata, tá? Que é o jogador aí do Al-Sadd, equatoriano, e que já jogou, inclusive, na seleção. Agora, o atacante, é bom a gente deixar claro, o Gonçalo Plata, ele desagradou o treinador espanhol, tá? Ao ser flagrado em uma boate nos Estados Unidos na data FIFA de março. Ó. Um dos motivos que faz o Gonçalo Plata pensar em trocar de ares é o novo técnico do Al-Sadd. Na semana passada, o clube do Catar anunciou a contratação de Félix Sanches, espanhol que até o mês passado comandava a seleção do Equador. Olha aí, ó. Foi o Félix Sanches que deixou o Gonçalo Plata fora da última Copa América. Ou seja, chega o treinador que não gosta dele. E por que que o treinador não gosta dele? O atacante desagradou o treinador quando ainda estava na seleção equatoriana, ao ser flagrado em uma boate nos Estados Unidos na data FIFA de março. Junto, adivinha com quem? Arboleda. Com o amigo do Vampeta. Lógico. Com o Arboleda, né, que também foi tirado da Copa América, e o jovem Kendry Paz, de só 16 anos. O episódio aconteceu um dia antes do amistoso do Equador contra a Itália, em que perdeu por 2-0. Ou seja, mais um jogador, talvez problema, né? O Corinthians estava sondando o Balotelli, não veio o Balotelli, vamos outro, que gosta de uma noite, que gosta da zoeira. Segundo o Vampeta, quem levou todo mundo pro mau caminho foi o menino. Foi o Kendry Paz. O menininho levou o ingênuo Arboleda. Enfim, o Corinthians está fazendo isso. O cara nunca, talvez sinta que não tem mais clima lá. Vai chegar um treinador que entende que ele é um cara indisciplinado, não sabe exatamente. Por isso que eu acho que esses nomes vão surgindo, né? E a gente tem que aguardar. Muita gente adora que a gente fale sobre isso, sobre contratações futuras, prováveis. Mas é bom aguardar. Acho que o torcedor do Corinthians mesmo gostaria que, olha, só quando tiver coisa concreta. Porque senão é um festival de nomes e quase nada é confirmado. Qual foi a palavra que você usou? Festival. Festival. Então, para continuar o festival, Mauro César Pereira, segundo informação trazida pelo Meu Timão, o Corinthians prepara uma oferta de 57 milhões de reais para o Al Hilal da Arábia Saudita pelo Michael, que o último clube dele no Brasil foi o Flamengo. O Michel tem um pré-acordo estabelecido com a direção do Al Hilal para ser vendido nesse mercado, nessa janela de transferências, mas desde que o clube árabe receba algum tipo de compensação financeira. Ou seja, a gente está falando de 45, é isso? De 45 milhões de reais para o Gonçalo Plata e 57 milhões de reais. O Corinthians prepara uma oferta de 57 milhões de reais. Ou seja, iríamos bater aí, se vierem os dois, 110 milhões de reais em contratações. Quem sabe 2 bilhões e meio de dívida também? Quem está devendo 2.200, segundo o último
última informação, pode dever 2,5, né? Vamos em frente. Seguimos. É isso aí. É meio bizarro, né, Vanderlei? Lógico. São valores altíssimos. Não, e aí é o seguinte, se vincula esses possíveis gastos, eu não sei se vão acontecer, ao novo patrocinador, né? Que é um bom negócio. Eu acho que ter um novo patrocinador é bom, todo mundo que tem novo patrocinador tem que soltar rojões, nada contra. Mas você imagina que o patrocinador investe uma grana para ajudar na cabeça de quem está de fora. Esse valor vai ajudar a instituição a corrigir coisas atrasadas, pagamentos atrasados, enfim, melhorar a situação, um pouco de fôlego financeiro. Agora, você fala, olha, e com essa grana vamos contratar tantos jogadores. Acho que não é esse o objetivo. O objetivo é pensar no futuro do Corinthians, né? Essa mesma gestão, o ex-homem das finanças disse que não só esta gestão, mas serão necessárias, eu bato nessa tecla, porque é importante, até que alguém desminta. Isso que ele falou foi uma bobagem, mas para mim tem muita coisa lúcida aí. São necessárias 3 gestões sérias, responsáveis, pensando muito antes de assinar um cheque ou gastar grana, para que o Corinthians chegue numa situação boa. Imagine o Corinthians sem dívidas, sem estar estrangulado financeiramente. Se tivesse uma dívida de 400 milhões, que foi o que falou o Santoro, seria facilmente administrada por um clube pela grandeza do Corinthians, pela força do Corinthians, pela imensa torcida do Corinthians. Então, pensando nisso, pensando na instituição, é isso que a gente tem que pensar. Eu, pelo menos, se fosse corintiano, eu pensaria no futuro do Corinthians. Eu quero que ele se ajuste, que daqui 5, 6, 7 anos você tenha um time poderoso financeiramente também. Agora, do jeito que estão falando aí, entra 100 milhões por ano. Já estão falando em 150 vão gastar. Quer dizer, é enxugar gelo. Mas vamos aguardar. E o Corinthians enfrenta o Grêmio, né, Bruno Prado? É um confronto ali dos desesperados no Campeonato Brasileiro pela Copa do Brasil. São 2 times grandes que estão lutando ali contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. E o Corinthians e o Grêmio se enfrentam nessa quarta aqui, em São Paulo, em Itaquera. O jogo de volta vai ser no Couto Pereira, porque o Grêmio não tem a sua casa. Isso é uma baita vantagem pro Corinthians, né? Só o fato do Grêmio não ter sua casa no mata-mata, eu acho uma baita vantagem já pro Corinthians. Sim, o Corinthians joga em casa, o Grêmio não, né? Semana passada se enfrentaram em Itaquera e foi um jogo bem tumultuado, terminou empatado, foi 2-2. O Corinthians empatou no finalzinho com o gol do Garro, foi, aliás, um belo gol, né? Tava difícil, parecia improvável que o Corinthians conseguisse o empate ali. Conseguiu acertar um chute muito bonito e empatou o jogo. É um confronto bem equilibrado. Eu acho o time do Grêmio melhor que o do Corinthians. Acho o Grêmio um time mais forte. Tem esse fator de não jogar em casa, que tem um peso, ajuda o Corinthians. Corinthians, nos últimos jogos, pelo menos, é um time mais difícil de ser batido, é um time que consegue, pelo menos, se defender melhor. Mas eu coloco o Grêmio, assim, como favorito no confronto. Acho o time do Grêmio melhor que o do Corinthians. Concorda, Mauro César Pereira? Eu acho que sim, o Grêmio tem melhorado, né? Jogou bem contra o Corinthians. Contra o São Paulo fez um bom jogo também, perdeu muito gol, né? Poderia até conseguir um resultado melhor contra o São Paulo. Eu acho que o time do Grêmio está no momento melhor, levando em consideração, inclusive, que é itinerante, não tem seu estádio, joga cada hora num lugar. Isso também conta, né? E fez um jogo bom. Poderia ter vencido esse jogo e, de certa forma, até tem muito do que reclamar por conta do pênalti que foi marcado, né? Reclamou com razão o time do Grêmio nessa oportunidade. Joga melhor que o Palmeiras, que o Corinthians, então, na opinião? Eu acho que os últimos jogos o Grêmio foi melhor. O Corinthians apresentou aí um progresso, mas acho que o Grêmio jogou melhor. Eu acho que é equilibrado. Mas o Grêmio mostrou que pode ganhar em Itaquera. Vander. Equilibrado, mas você tem essa desvantagem do Grêmio, que não tem, nesse momento, casa para jogar, mas é equilibrado. Eu acho que está 50-50. Os dois não estão esse sucesso todo, mas é um jogo equilibrado. É isso. É um jogo de time grande, né? Grêmio e Corinthians são 2 times aí gigantes do futebol brasileiro que estão numa péssima fase.
Ou seja, a Copa do Brasil, e aí é uma pergunta também, quando a gente fala dos times que estão na parte de cima da tabela, a gente fala tem que focar no Brasileiro e na Libertadores. Nesse caso também, Bruno, Vanderlei, os times têm que focar mais no Brasileiro. O principal é sair da zona do rebaixamento, amigo. Sai dali, ou não. Ou como eles não têm chance nenhuma de título no Brasileirão, vale focar no mata-mata para ter um título na temporada ou brigar por um título na temporada. Os times que estão na zona de rebaixamento ou perto ali, Corinthians, Grêmio, Fluminense, eu colocaria o Brasileiro à frente da Libertadores, inclusive. Que acho que a emergência aí é não ser rebaixado. O Corinthians saiu da zona de rebaixamento, melhorou. Pelo menos nos últimos jogos, é verdade, mas se você olhar a tabela por pontos perdidos, e você pode fazer isso porque tem time com jogo a menos, o Corinthians ainda está entre os 4 piores. Nessa questão dos jogos a menos. Claro que jogo a menos não quer dizer que o time que tem jogo a menos vai ganhar, mas o aproveitamento do Corinthians ainda é de zona de rebaixamento. Então, eu acho que o Brasileiro tem que ser uma prioridade para Corinthians, Grêmio e Fluminense, que são 3 times bem ameaçados ainda, que ainda vão ter que remar um pouco no Brasileiro para se livrarem de uma queda para a Série B, que seria uma tragédia. Acho que está acima, inclusive, de Libertadores, que, no caso, Grêmio e Fluminense, que vão até se enfrentar na Libertadores, Corinthians está na Sul-Americana. O pavor, né? O pavor do rebaixamento. Recentemente a gente falou aqui sobre o trabalho do professor Ramon Dias, que agora o Corinthians saiu da zona do rebaixamento. É a primeira missão. Esse é o objetivo. Professor, o senhor foi contratado, primeiro objetivo, sair da zona do rebaixamento. Esse território pavoroso para time grande, para o Corinthians, para o Grêmio, para aqueles que estão lá. Né? Então, dá para segurar fora da zona do rebaixamento? O restante tudo é lucro. Se for bem na competição, Copa do Brasil, é outra conversa. O problema é se afastar da zona do rebaixamento. O Grêmio estava convictamente na zona do rebaixamento por um tempão. Agora saiu, mas está na fronteira, né? Está na fronteira. É isso. Eu acho que tudo que chegar é lucro. Mas os objetivos principais dos dois é fugir do Z4. Não, sim, porque a gente vê, né? Se a gente for pegar a tabela do Campeonato Brasileiro, eu vou botar aqui a tabela do Brasileirão, né, pra gente ter uma ideia, porque, se eu não me engano, os dois já saíram da zona, né? Já. Mas eles lutam pra não voltar. Você tem o Grêmio com 18 pontos, mesma pontuação do Vitória, que é o primeiro dentro da zona, mas com 18 jogos, e o Vitória tem 20, ou seja, 2 jogos a menos. E o Corinthians com 19 com 20 jogos. O Corinthians ainda está perigando mais do que o Grêmio. Agora, tem um lado também de que são 2 times grandes. Podem brigar por um título. São favoritos na Copa do Brasil? Não. Mas, mata-mata, o Corinthians recentemente chegou na final contra o Flamengo, né, com o Vitor Pereira, e quase vence no Maracanã. Foi para os pênaltis ali, num jogo que até o Corinthians foi melhor no Maracanã. Na Copa do Brasil, às vezes, acontece uma situação como essa. Mas mesmo assim, vocês acham melhor focar no Brasileirão? Dane-se, é fugir do rebaixamento. Fugir da zona do rebaixamento. O resto, qualquer coisa depois é lucro. Se por acaso não der certo a Copa do Brasil, paciência. Tentou. Mas o problema é o rebaixamento. Eu acho que os dois têm que só ficar focados para subir nessa classificação. E aquele Corinthians do Vitor Pereira ficou em 4º no Brasileiro, né? Que até no time que não jogava bem, mas olhando hoje, né? Depois do 2023, essa parte de 24, aquele trabalho ficou muito bom, viu? Aquele trabalho às vezes dava a impressão, até legal, mas podia ser melhor. Vendo o que veio depois, aquele trabalho tá virando excelente lá do Vitor Pereira. Ficou em 4º no Brasileiro, quartas de Libertadores, vice da Copa do Brasil. Passando pelo Boca do jeito que foi, sim, com o time todo reserva na Bomboneira. Então, e no Brasileiro ele ficou, acho que só uma rodada fora dos 4 primeiros. Ele chegou a liderar no comecinho, perdeu a liderança e sempre ficou ali. Acho que só uma rodada ele caiu para 5º e depois voltou. Então aquele trabalho foi bom, mas também, não só o treinador, mas também acho que era o último respiro de alguns jogadores mais veteranos que ainda estavam no Corinthians. E em 23, também na parte física, era quase o mesmo elenco, na parte física eles não aguentaram mais.